Você já se perguntou o que acontece de verdade com a sua consciência no instante em que seus olhos se fecham e o mundo à sua volta desaparece? Onde você vai enquanto seu corpo repousa, imóvel, entregue ao silêncio da noite? Pense por um momento. Você existe, mas onde você está quando sonha? Se o corpo permanece deitado, quem é que viaja por mundos que parecem tão reais, tão intensos e ao mesmo tempo tão misteriosos? Essa pergunta, aparentemente simples, atravessa séculos de filosofia, ciência e espiritualidade. E hoje vamos mergulhar profundamente nesse mistério. Mas antes, deixe-me te fazer outra pergunta. Se você não é o seu corpo, se você não é sequer a sua mente racional adormecida, então quem é você quando o mundo desperta dentro de um sonho? Enquanto avançamos, mantenha essa pergunta viva dentro de si, pois, talvez, ela seja a chave para algo muito maior do que você jamais imaginou. Ao longo da história humana, sábios, cientistas e místicos buscaram entender o enigma do sono. Platão falava de uma alma que viajava entre mundos invisíveis. Descartes perguntava se poderíamos confiar em qualquer percepção do mundo exterior, ou se tudo não passaria de um sonho. Freud mergulhou no inconsciente, acreditando que nossos desejos reprimidos se manifestavam no teatro dos sonhos. Mas, e a ciência moderna? O que ela diz sobre o paradeiro da nossa consciência durante o sono? Pesquisas em neurociência mostram que, durante o sono REM, aquele estágio em que sonhamos intensamente, o cérebro é tão ativo quanto quando estamos acordados. Ondas elétricas percorrem os circuitos neuronais em padrões complexos, como se estivéssemos vivendo outra realidade. Mas, se apenas impulsos elétricos explicassem a experiência dos sonhos, por que então sonhamos com realidades que não conhecemos? Por que sentimos emoções tão vívidas? Porque, às vezes, encontramos pessoas que nunca vimos em lugares que jamais visitamos. E mais importante, porque certos sonhos parecem mais reais do que a própria vida desperta. Algo dentro de você já sentiu isso? Aquela estranha sensação de acordar e, por um momento, não saber exatamente quem você é ou onde está? Talvez, apenas talvez, o sono seja muito mais do que um simples descanso biológico. Talvez o sono seja uma ponte, uma passagem secreta entre mundos. E se eu te dissesse que, durante o sono, sua consciência não apenas se recolhe, mas viaja, explora, aprende? E se os sonhos fossem fragmentos de outras dimensões que a mente racional não consegue interpretar completamente? Feche os olhos por um instante. Agora, enquanto ouve estas palavras, imagine-se adormecendo suavemente, seu corpo ficando cada vez mais leve, sua respiração se tornando uma dança silenciosa com o universo. Agora sinta, algo dentro de você começa a se desprender. Um fio invisível, sutil, conecta sua essência ao seu corpo, mas a sua consciência já não está mais limitada. Você está flutuando. Para onde você iria, se pudesse ir a qualquer lugar? Esse é o mistério que começa todas as noites, e poucos sequer percebem. Existem registros em diversas tradições espirituais que falam de experiências fora do corpo. O cordão de prata, mencionado em antigos textos esotéricos, ligaria nossa alma ao corpo físico enquanto viajamos durante o sono. Na tradição tibetana, acredita-se que o sono é um ensaio para a morte e que o sonho lúcido é uma preparação para a libertação da consciência. Na física quântica, alguns teóricos propõem que a consciência pode ser um campo, um fenômeno não local, algo que não está preso ao cérebro, mas que o utiliza como um rádio, usa ondas invisíveis para transmitir sons. Se isso for verdade, então a sua consciência pode estar viajando agora mesmo, todas as noites, sem que você sequer perceba. Mas para onde exatamente ela vai? Seriam outros universos? Seriam memórias de outras vidas? Seriam fragmentos do que chamamos de inconsciente coletivo? Pense, quantos mistérios você já sentiu ao acordar de um sonho? Quantas vezes acordou com uma sensação de sabedoria que não sabia possuir? Talvez seu eu adormecido seja um explorador de realidades invisíveis. Você já teve a sensação, ao acordar, de ter recebido uma mensagem importante? Como se tivesse participado de algo maior, mas que escapa, como areia entre os dedos. Preste atenção, cada sonho pode ser um convite. Cada sonho pode ser um mapa para lugares que a razão não consegue alcançar. E a pergunta é, você está ouvindo? Nos próximos minutos vamos atravessar o véu do sono juntos. Vamos revelar o que poucos ousaram investigar. E você vai descobrir que, talvez, suas noites nunca mais sejam as mesmas. Mas antes de prosseguirmos, preciso que você faça algo agora. Esteja totalmente presente. Cada palavra que você ouvir daqui para frente pode ser a diferença entre continuar adormecido ou despertar para uma nova compreensão da sua própria existência. Você está pronto para continuar essa viagem comigo? Então venha, porque o que está prestes a ser revelado não poderá mais ser esquecido. Agora que atravessamos a primeira camada do mistério, precisamos aprofundar ainda mais nossa jornada. Feche os olhos da mente e imagine. Seu corpo repousa em silêncio, mas a sua consciência,
A sua consciência desliza suavemente para além da carne, para além do espaço conhecido. Pergunte-se, se a consciência realmente se move enquanto você dorme, seria possível que existissem lugares destinados apenas aos viajantes do sono? Lugares invisíveis ao olhar desperto, mas familiares à alma que reconhece o caminho sem precisar de mapas. Antigos relatos falam sobre isso, sobre vastos campos de luz onde consciências se encontram, sobre templos etéreos onde mestres espirituais instruem seus discípulos adormecidos, sobre cidades de sonho, onde sabedorias ancestrais se escondem em símbolos e metáforas. Você já sonhou com lugares assim? Lugares que você nunca viu nesta vida, mas que de alguma forma pareciam ser sua casa? Será que a sensação de déjà vu é apenas um erro da mente? Ou uma lembrança real de onde sua consciência esteve enquanto seu corpo descansava? E se eu te dissesse que, enquanto você dorme, existem portas se abrindo? Portas que muitos jamais verão, simplesmente porque esqueceram de olhar? Algumas tradições ensinam que existem escolas espirituais do outro lado do sono. Escolas onde você é treinado, preparado, lapidado para desafios que ainda estão por vir em sua vida. Desperta. Você já sentiu como se tivesse aprendido algo durante a noite, mesmo sem lembrar exatamente o que? Talvez porque de fato tenha aprendido. Me diga, você acredita que tudo que vive durante o sono é apenas fruto do acaso? Ou será que dentro de você existe uma intuição antiga, um sussurro que diz, existe algo mais, algo que a lógica não pode medir, algo que a ciência moderna ainda hesita em aceitar, mas algo que sua alma, silenciosa, paciente, reconhece de imediato? O que você sente quando acorda de um sonho poderoso? Um vazio? Um anseio? Uma sensação de que esqueceu algo precioso? Talvez você tenha mesmo esquecido. Talvez você tenha voltado de uma jornada que a sua mente racional não sabe como traduzir em palavras. Agora, voltemos à ciência. Estudos recentes em neuropsicologia sugerem que durante o sono, o cérebro desliga certas funções críticas do ego, aquelas que nos mantêm presos a uma narrativa linear de tempo e espaço. Quando isso acontece, novas redes neurais se ativam. Áreas ligadas à criatividade, intuição e percepção simbólica entram em cena. Ou seja, durante o sono, sua mente pode acessar camadas profundas de processamento da realidade que, quando acordado, simplesmente não estão disponíveis. E se o que chamamos de realidade for apenas um dos muitos níveis possíveis de percepção? O que é, afinal, o real? Aquilo que vemos com os olhos abertos? Ou aquilo que sentimos com os olhos fechados? Imagine que cada vez que você adormece, uma porta se abre, mas poucos atravessam essa porta conscientemente. Você gostaria de aprender a atravessar essa porta? Gostaria de lembrar o que sua consciência vivencia nas noites mais profundas? Pois saiba, isso é possível. Antigas práticas, como o sonho lúcido, a meditação direcionada antes do sono e técnicas de despertar consciente, podem ensinar você a levar sua lucidez para dentro dos sonhos. E a partir daí, tudo muda. Você deixaria de ser um passageiro no mundo onírico. Tornaria-se um explorador, um viajante interdimensional da consciência. Você está preparado para isso? Nos próximos minutos, vamos revelar 3 métodos que poucos conhecem para acessar esses estados conscientes durante o sono. Métodos guardados por tradições antigas e agora disponíveis para aqueles que buscam mais do que apenas dormir, buscam despertar. Mas antes, preciso que você faça algo simples e ao mesmo tempo extremamente poderoso. Aceite que existe mais do que você foi ensinado a acreditar. Aceite, mesmo que apenas por hoje, que a consciência é muito maior do que a matéria e que cada noite pode ser uma nova aventura, se você souber como atravessar o portal. Agora, respire fundo. Imagine a cena, você deitado em sua cama, sentindo seu corpo relaxar completamente, sua mente se aquietando como a superfície de um lago ao entardecer. E de repente, em meio ao silêncio, você sente, você percebe, sua consciência começa a se deslocar. Não é imaginação, não é fantasia, é real. E é apenas o começo. Nos próximos minutos, vou revelar técnicas práticas, sinais de que sua consciência está viajando e como interpretar corretamente as mensagens que você recebe nos sonhos. Mas antes, me diga, você realmente quer descobrir onde sua consciência vai enquanto dorme? Está preparado para lembrar? Está pronto para enxergar o que a maioria esqueceu? Se sim, continue comigo. O que está prestes a ser revelado pode mudar sua forma de viver e de sonhar para sempre. Imagine-se agora deitado em sua cama, o quarto mergulhado em sombras suaves, a respiração lenta, o corpo pesando contra o colchão como se estivesse se dissolvendo na própria matéria. Nesse instante, sem que você perceba conscientemente, algo começa a acontecer. A sua consciência, antes ancorada ao peso do corpo, começa a vibrar em uma frequência diferente.
Uma frequência tão sutil, tão silenciosa, que a maioria das pessoas jamais a percebe. Mas você está aqui, agora, buscando enxergar o invisível. E isso já muda tudo. Então responda internamente. Você está disposto a atravessar essa fronteira? A ciência do sono reconhece que, durante as fases profundas, especialmente o estágio REM, ocorrem mudanças radicais na química do cérebro. Ocorre uma espécie de desligamento dos sistemas de controle racional e um aumento nas áreas responsáveis pela criatividade e emoções. Em outras palavras, seu guardião interno, aquele que filtra e limita suas percepções, tira férias enquanto você dorme. E é exatamente nesse espaço de liberdade que a sua consciência, libertada das amarras da lógica, começa sua verdadeira viagem. Mas viajar para onde? Alguns neurocientistas defendem que o sono é apenas uma reorganização de memórias, uma faxina mental. Mas se fosse apenas isso, como explicar experiências que transcendem o que conhecemos? Como explicar sonhos em que encontramos entes queridos já falecidos? Ou recebemos respostas para perguntas que ainda nem tínhamos feito? Você já viveu algo assim? Já sonhou com alguém te orientando, te salvando, te alertando e depois acordou com a estranha certeza de que aquilo era mais do que um sonho? Esses encontros não acontecem por acaso e não são acessíveis para todos. Eles são convites raros, feitos apenas àqueles que, mesmo inconscientemente, estão preparados para escutar. E a pergunta agora é: você está pronto para aceitar esse convite? Ou vai continuar dormindo, mesmo acordado? Agora, como prometido, vou te revelar a primeira técnica para começar a despertar durante o sono. A primeira técnica é o ritual da intenção antes de dormir. Poucos sabem disso, mas o último pensamento antes de dormir é como uma chave, uma senha silenciosa que programa sua consciência para o tipo de jornada que você terá. Antes de adormecer hoje, faça o seguinte: deite-se confortavelmente, feche os olhos, respire profundamente 3 vezes. E então diga para si mesmo, com toda convicção: esta noite lembrarei dos lugares por onde minha consciência viajar. Repita 3 vezes como um feitiço silencioso. Esse simples gesto, repetido noite após noite, começa a afinar a sua percepção. Você começará a lembrar mais fragmentos, a ter sonhos mais vívidos, a sentir que algo está mudando. E quando isso acontecer, você saberá: o portal começou a se abrir. Agora, pense comigo. Se todas as noites você é capaz de viajar para outros mundos, que tipo de realidades estão esperando por você, além do que seus olhos podem ver? E mais importante, se sua consciência é capaz de atravessar mundos durante o sono, será que ela também é capaz de criar mundos enquanto acordado? Existem relatos, antigos e modernos, de pessoas que, durante sonhos lúcidos, interagiram com consciências que pareciam outras, seres de luz, viajantes dimensionais, guias espirituais e, em algumas raras ocasiões, essas entidades transmitiram mensagens que mudaram vidas inteiras. Será que você, esta noite, poderia encontrar um desses guias? Será que, ao fechar seus olhos, você será chamado para uma jornada que poucos têm coragem de aceitar? A segunda técnica é o diário dos sonhos. Quer aumentar ainda mais suas chances de atravessar as portas do sono consciente? Então, comece hoje seu diário dos sonhos. Funciona assim: ao acordar, ainda de olhos fechados, tente se lembrar de qualquer fragmento do seu sonho. Pode ser uma imagem, uma palavra, uma emoção. Pegue um caderno e anote imediatamente. Não julgue, não interprete, apenas registre. Esse pequeno ato faz com que seu cérebro comece a levar os sonhos a sério. E quanto mais você registrar, mais lembranças você terá. Em pouco tempo, começará a perceber padrões, mensagens ocultas, sinais de que sua consciência está tentando te contar algo. Você está disposto a ouvir? Cada noite perdida sem consciência é uma oportunidade desperdiçada. Cada sonho esquecido é uma mensagem que talvez nunca mais volte. Não deixe que sua vida passe sem que você tenha escutado os sussurros da sua própria alma. A hora é agora, esta noite, esta oportunidade. Você aceita? Pense, se a realidade é apenas uma construção da consciência, como sugerem cientistas como Max Planck e filósofos como Kant, então o que você vive enquanto sonha é tão real quanto aquilo que vive desperto. Realidade, sonho, talvez sejam apenas faces diferentes da mesma moeda. E quem domina o sonho, domina a realidade. Nos próximos minutos vamos explorar técnicas avançadas. Como provocar experiências fora do corpo de forma segura, consciente e transformadora. Vamos entender o que são as zonas de transição entre sonho e realidade. E vamos aprender a reconhecer os sinais de que sua consciência está prestes a se libertar. Mas antes, preciso perguntar: você tem coragem de atravessar o limiar? De deixar para trás tudo o que acredita saber, para descobrir quem você realmente é? Se a resposta for sim, prepare-se. A viagem ainda nem começou de verdade. Imagine que existe um limiar, uma linha invisível que separa o estado de sono profundo da vigília consciente. Poucos percebem quando estão prestes a atravessá-lo, e menos ainda sabem o que fazer ao se encontrar ali. Essa linha tênue é conhecida como estado hipnagógico.
hipnagógico, um portal entre mundos. Você já experimentou isso? Aquela sensação de estar entre acordado e adormecido, onde imagens, sons e sensações começam a surgir sem controle, onde o real e o imaginário se misturam, como se a própria existência estivesse se dissolvendo? Se sim, você já esteve na soleira do portal. E agora? A pergunta que precisa ecoar dentro de você é: você gostaria de atravessá-lo consciente? A ciência descreve o estado hipnagógico como um lapso neurológico, um momento em que diferentes partes do cérebro alternam seus comandos. Mas e se for mais do que isso? E se o estado hipnagógico for, na verdade, o ponto exato onde a consciência começa a se libertar das amarras do espaço-tempo? Místicos antigos ensinavam que esse momento é sagrado, um ponto onde a alma pode sair do corpo, onde o viajante consciente pode percorrer os corredores invisíveis do universo. Você já sentiu seu corpo adormecer, mas sua mente permanecer desperta? Já teve a sensação de flutuar acima da cama, vendo a si mesmo deitado? Se sim, saiba que não foi um sonho, foi uma chamada, um convite, e talvez você tenha ignorado, mas hoje, não mais. Agora vou te ensinar um método antigo para atravessar o estado hipnagógico conscientemente, a técnica da imobilidade e da atenção flutuante. Antes de dormir, deite-se confortavelmente, preferencialmente de barriga para cima. Feche os olhos, expire profundamente e relaxe cada parte do seu corpo, dos pés à cabeça. E então, simplesmente permaneça imóvel. A única coisa que você deve fazer é observar. Observe as imagens que surgem atrás de suas pálpebras fechadas. Observe os sons distantes que surgem sem motivo. Observe as sensações no seu corpo. Sem se mover, você sentirá seu corpo adormecer, pouco a pouco. E quando começar a perceber flutuações, vibrações ou sensações de leveza, saiba, você está na fronteira. Se mantiver a calma e não ceder ao medo, poderá deslizar para fora do corpo. Suave, natural, inesquecível. Agora, pense profundamente. Se existe algo dentro de você capaz de se desligar do corpo, de flutuar livremente em dimensões que nossos olhos físicos não conseguem perceber. Então, o que você é, de fato? Será que você é apenas um conjunto de células, carne e ossos, como ensinaram? Ou será que você é algo muito mais vasto, mais antigo, mais eterno? Será que sua verdadeira casa não está aqui, mas em algum lugar além das estrelas, além do tempo? Existem relatos, antigos como a humanidade, de viajantes do sono que visitaram bibliotecas cósmicas, salões de registros, espaços de cura, ambientes feitos de pura luz e conhecimento. Nesses lugares, dizem, todas as respostas estão disponíveis. A história da sua alma, as missões que você aceitou antes de nascer, os caminhos que você pode escolher. Você gostaria de visitar um lugar assim? Gostaria de reencontrar partes suas que há muito tempo foram esquecidas? A oportunidade está diante de você, todas as noites. Basta atravessar o véu. Mas atenção, essas portas não ficam abertas para sempre. E o tempo que você tem nesta vida, é finito. Cada noite que passa sem explorar o que sua consciência pode alcançar é uma noite perdida na vastidão da eternidade. Você sente isso? Essa inquietação? Essa chama interna dizendo: existe algo mais? Se sente? Então não ignore. Essa é a sua alma chamando. E chamadas assim não acontecem por acaso. A quarta técnica é a da repetição de intenção durante o estado hipnagógico. Se você conseguir permanecer consciente no limiar do sono, repita mentalmente: eu estou consciente, eu estou atravessando, eu me lembro de quem eu sou além do corpo. Essas afirmações atuam como âncoras. Elas evitam que sua mente afunde na inconsciência do sono profundo. E pouco a pouco, você começará a perceber luzes, formas, movimentos sutis ao seu redor. Esses são os primeiros sinais, as primeiras portas. Imagine se cada noite, ao invés de cair no esquecimento do sono, você pudesse viajar por mundos ocultos, receber ensinamentos, curar feridas antigas, encontrar aqueles que você ama além desta existência. Que tipo de ser você se tornaria? Que tipo de sabedoria traria de volta ao mundo desperto? Você seria o mesmo? Ou renasceria a cada amanhecer? Agora vamos mergulhar ainda mais fundo. Mas antes, preciso te perguntar: você realmente quer atravessar a fronteira? Está pronto para ver o que a maioria jamais verá? Se a resposta for sim, então prepare-se. A verdadeira jornada está prestes a começar. Imagine-se agora em uma longa ponte. Atrás de você, o mundo físico, denso e pesado. À frente, uma imensidão desconhecida, feita de luz, sons e símbolos flutuantes. Você sente o chamado, mas entre você e a travessia existem guardiões. Quem são esses guardiões? Relatos de diversas tradições, do xamanismo às escolas ocultistas, falam sobre seres ou entidades que aparecem na fronteira entre mundos. Alguns os chamam de sentinelas do limiar, outros de protetores do portal. Eles surgem para testar o viajante, para desafiar sua intenção, para purificar seu propósito. E você, está preparado para encará-los? Ou voltaria correndo para o conforto do esquecimento? Esses guardiões não são inimigos. Eles são espelhos. Eles refletem seus medos, suas dúvidas, suas crenças mais ocultas. Quando você tenta atravessar o limiar da consciência,
consciência durante o sono, especialmente em experiências fora do corpo, é comum encontrar figuras estranhas, sons aterradores, sensações de paralisia. Muitos, dominados pelo medo, desistem, acordam abruptamente, esquecem, mas aqueles que entendem, aqueles que respiram fundo, aquietam o coração e seguem adiante. Esses, e somente esses, descobrem o que existe além. E você? Quando seus medos se manifestarem em formas assustadoras, você vai recuar ou vai lembrar que eles são apenas sombras do seu próprio interior? Você é maior do que seus medos. Você é a própria luz que ilumina o caminho. Será que você consegue sentir isso dentro de si, agora mesmo? Na mitologia de várias culturas, o herói só alcança o tesouro depois de atravessar o portal guardado pelo monstro. É sempre assim. O guardião é o último teste, a última barreira. E a única arma capaz de vencê-lo não é a força física, é a consciência desperta, é o conhecimento de que o medo não é real. Pense. Quantas vezes, na sua vida, você foi bloqueado por um medo que, depois, percebeu ser apenas uma ilusão? Agora, imagine aplicar essa sabedoria na jornada noturna da consciência. Que mundos novos você poderia conquistar? Vamos para a quinta técnica, a técnica da aceitação do guardião. Se, ao adormecer ou atravessar o estado hipnagógico, você encontrar alguma presença estranha, se ouvir vozes, ver formas obscuras, sentir vibrações intensas, faça o seguinte: não lute, não resista, permaneça como um observador silencioso. Mentalmente diga: eu reconheço a ilusão, eu sou luz, eu sou consciência. Ao fazer isso, você dissolverá a barreira, e do outro lado encontrará algo que palavras humanas mal conseguem descrever. Você terá atravessado o primeiro portal da consciência livre. Agora imagine, se existem guardiões, se existem portais, se existe toda uma geografia da consciência invisível ao olhar comum. Que outras maravilhas estão escondidas além dos limites do sono? Será que você já andou por essas terras sem lembrar? Será que seus sonhos mais estranhos foram, na verdade, registros de viagens esquecidas? E se a sensação de pertencer a outro lugar, que às vezes invade seu peito, for uma memória de casa, uma casa que sua consciência visita enquanto seu corpo descansa? Alguns sonhadores lúcidos relatam encontrar templos de sabedoria, salões onde livros de luz flutuam no ar, mesas onde seres antigos, de olhar compassivo, oferecem ensinamentos que não podem ser transmitidos por palavras. Outros falam de encontros com versões futuras de si mesmos. Eu, do amanhã. Você, mais sábio, mais desperto, tentando guiar o você de hoje. Você já teve um sonho onde se sentiu protegido, acolhido, como se estivesse sob a tutela de algo infinitamente amoroso e inteligente? Talvez você tenha voltado de um desses encontros. E talvez parte de você já saiba disso, mas tenha esquecido ao despertar. Cada noite novas portas se abrem. Cada noite novas possibilidades aguardam. Mas lembre-se, o esquecimento é o preço de não despertar. E o tempo da sua vida é precioso. Quantas viagens você ainda fará inconsciente? Quantos chamados vai ignorar? Quantos reencontros vai adiar? Não permita que esta existência passe como um sonho esquecido. Desperte. Agora. Mas antes, eu te pergunto mais uma vez. Você ainda deseja atravessar? Ainda deseja lembrar? Ainda deseja ser quem você realmente é, além da carne, além do tempo, além dos sonhos? Se sim, então se prepare. O que está por vir será a revelação final. Imagine agora que você finalmente atravessou, que você despiu todas as máscaras, que dissolveu todos os medos e que está, pela primeira vez, plenamente consciente dentro do espaço entre mundos. A sua consciência, livre, desliza suavemente. Você sente a vastidão do universo. Sente as respostas ecoarem dentro de si antes mesmo que as perguntas sejam feitas. E é neste lugar, neste espaço sagrado, que as verdadeiras mensagens começam a chegar. Mas como entender, como interpretar o que sua alma quer lhe dizer? Os sonhos, as viagens da consciência falam em uma linguagem diferente da nossa. Eles falam em símbolos, em imagens que carregam emoções condensadas, em atmosferas que dizem mais do que 1000 palavras. A ciência chama isso de linguagem do inconsciente. A espiritualidade chama de voz da alma. E você está pronto para escutá-la? A sexta técnica é chamada de decodificação simbólica. Sempre que você acordar de uma experiência marcante, seja um sonho vívido, uma sensação intensa ou uma memória fragmentada, pergunte: o que este símbolo significa para mim? Que emoção principal esse símbolo desperta? Que mensagem essa emoção carrega? Não busque interpretações genéricas de dicionários de sonhos.
Busque dentro de si, porque a linguagem da sua consciência é única, intransferível, sagrada. O que um mar tempestuoso significa para você? O que uma ponte quebrada quer lhe dizer? O que uma luz dourada quer lhe mostrar? As respostas não virão da lógica, virão da ressonância. Você sentirá, você saberá. Agora imagine, se cada símbolo traz uma mensagem, se cada mensagem é um mapa, se cada mapa aponta para uma parte esquecida do seu ser, o que aconteceria se você começasse a seguir esses mapas todas as noites? Que versão de você mesmo emergiria ao amanhecer? Talvez uma versão mais sábia, mais livre, mais inteira. Se o sono é um portal, se a consciência é capaz de viajar, se os sonhos são mensagens codificadas, então o que é a vida desperta? Será que estamos vivendo uma realidade menor, ou apenas uma das muitas realidades possíveis? Será que o eu que acorda de manhã é o mesmo eu que viajou durante a noite? Ou somos a cada amanhecer uma nova história esperando ser escrita? O tempo é um sopro. Cada dia vivido é um passo mais próximo do grande mistério que nos espera além desta existência. E as noites, as noites, são as pequenas mortes e renascimentos que nos preparam para esse encontro final. Quantas viagens da alma você ainda vai ignorar? Quantos recados da eternidade você vai deixar escapar? A decisão é sua. Sempre foi. A sétima técnica é uma preparação para o despertar final. Se você deseja realmente integrar tudo o que sua consciência descobre durante o sono, faça este pequeno ritual. Antes de dormir, agradeça. Agradeça pela oportunidade de viajar. Ao acordar, silencie por alguns minutos. Não pegue o celular, não fale, apenas sinta. Pergunte-se: o que eu trouxe comigo desta vez? Mesmo que a resposta venha como um simples sentimento, valorize-o, respeite-o, honre-o, porque assim, pouco a pouco, você vai construindo a ponte entre o mundo invisível e o mundo visível. E um dia, você não sonhará mais apenas enquanto dorme. Você começará a sonhar acordado. E quando isso acontecer, você terá se tornado um criador consciente da sua própria realidade. Feche os olhos agora, por um instante. Respire profundamente. Sinta dentro de si algo antigo despertando. Uma lembrança que você sempre carregou, mas que o mundo tentou fazer você esquecer. Você é muito mais do que este corpo, muito mais do que esta vida, muito mais do que este momento. Você é consciência viajando pelo infinito. Você é o sonho sonhando a si mesmo. Você é o universo, contemplando sua própria beleza. E o sono é apenas o portal para lembrar. Agora, se este vídeo tocou algo dentro de você, se ele acendeu uma chama, se ele fez você sentir que existe, sim, algo mais esperando do outro lado, então eu te convido. Inscreva-se no canal para continuarmos explorando juntos esses mistérios. Deixe um comentário aqui embaixo. Me conte, você já teve uma experiência onde sentiu sua consciência viajar durante o sono? Eu quero saber. Nós somos viajantes da mesma grande jornada. E cada história, cada sensação que você compartilhar, nos ajudará a construir juntos esse grande mapa de volta para casa. A jornada apenas começou. Até o próximo despertar.